O Brasil é tão escasso muitas vezes que muitas das vezes a gente acredita que quando ganhamos R$ 5.000, estamos ganhando um dinheiro assim acima da média, que a gente já pode ser rico, pode se dar um luxo, pode comprar um carro, pode às vezes entrar no financiamento, né? Porque a gente tá vendo a maioria das pessoas, hoje em dia, o que a maioria das pessoas ganha um, dois, três salários mínimos, né? Então a gente já começa a pensar que é superior, mas a gente não deve ver dessa forma, né? Mesmo porque se você pensar dessa forma, você vai se enrascar todo e vai continuar pobre. Porque a questão da pobreza não está tão ligada a quanto você ganha, mas sim quanto você tem disponível para você, né? Então, quem é mais pobre? Uma pessoa que ganha um salário mínimo ou uma pessoa que ganha R$ 10.000, mas tem 20 mil de dívida, né? A gente precisa começar a pensar nisso, né? Se alguma coisa der errado, aquela pessoa perdeu o emprego, ela vai estar mais ou menos enrolada, ela vai estar no negativo, ela não vai estar nem no zero, né? E muitas das vezes a gente começa a pensar nisso e ver como solução, e ver um monte de gente falando aí como solução, começar a guardar dinheiro, mas eu acredito que também não seja por aí, tá bom? Então eu vou fazer algumas faixas aqui para você entender. Então eu vou falar para quem ganha um salário mínimo até quem ganha R$ 5.000. O que eu faria, né? Hoje em dia, o que eu fiz na minha vida que realmente fez eu melhorar ali e conseguir evoluir e hoje ganhar em torno de 10, R$ 15.000, né? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é que se você ganha até dois salários mínimos, você está no limite da sobrevivência. Se você ganha um salário mínimo, você está abaixo da sobrevivência, porque a não ser que você more com seus pais, mas se você mora sozinho, de repente tem família, você está passando por dificuldades constantes. Hoje em dia a gente vai no supermercado aí. Eu tô em Belo Horizonte, nem é uma das cidades mais caras do Brasil. Você vai lá, compra alguma coisa para tomar café da tarde, dá R$ 50. Você vai lá, compra uma sacolinha assim no supermercado BH, que é um supermercado que a gente tem aqui, e dá R$ 100. Carne, né? Comprou 3 quilos de carne e já dá R$ 100. Então é complicado demais. É desesperador você começar a pensar que muitas vezes você não vai ter dinheiro, você vai precisar abrir mão de uma carne para poder comprar um arroz porque rende mais, né? Então, nesse ponto aqui, é injusto quando alguém fala para uma pessoa que ganha até um, dois salários mínimos guardar dinheiro. Essa não é a solução. Não é a solução de verdade. Quando você está nessa faixa, o seu principal foco deve ser aumentar a renda. Aí, seja fazendo renda extra, seja fazendo hora extra, alguma coisa assim, você tem que começar a aumentar a sua renda. A melhor forma de fazer isso para você, que tem muita gente que ganha salário mínimo e já trabalha bastante, né? E não tem nem mais tempo para poder fazer isso e nem saúde, né? Então, nesse ponto aí, você pode pensar em começar a vender, né? Vender alguma coisa. Identifica alguma coisa que tá na sua volta aí para poder vender, as pessoas querem, né? De repente você trabalha no McDonald's, tem muitos jovens, você pode vender jogos de videogame, de repente fazer um serviço que eles gostam, vender uma roupa que eles gostam, sei lá, você trabalha numa academia, começa a vender suplementos, sabe? Começa a identificar o que está ao seu redor e começa a vender isso, porque isso daí vai te ajudar a ter uma renda extra e às vezes isso vira até renda principal. Minha esposa mesmo, ela trabalhava no shopping, começou a fazer uma renda extra com brechó, o brechó começou a dar o mesmo tanto de dinheiro que dava quando ela trabalhava no shopping e trabalhando menos. Aí ela viu que depois começou a dar duas vezes mais, ela largou o emprego no shopping, foi trabalhar só com brechó e já ela ganha até 5 vezes mais do que isso. Então, esse é o primeiro passo. Se você ganha um a dois salários mínimos, você precisa sair desse problema aí e começar a procurar uma renda extra. E quando você consegue já sair dessa faixa, consegue fazer esse malabarismo aí, a primeira coisa que você deve investir nem deve ser com relação a investimento, guardar dinheiro, qualquer coisa assim. É investir em alimentação. Então, se você não está bem alimentado, você não consegue competir com seu colega de trabalho por um cargo melhor. Você não consegue de repente vender mais, né? Você só precisa fazer uma coisa. Vai lá, começa a comprar comida melhor mesmo, porque eu tenho até um primo que ele tinha mania de comprar, por exemplo, carne barata. Às vezes ele comprava frango a passarinho, porque era mais barato, mas é igual eu falei com ele, cara, compra o peito de frango, que vem só carne, né? E você tá pagando essa diferença de ser mais barato por causa de osso, né? Então você começa a pensar melhor. Aí você começa a investir num café da manhã melhor, você começa a investir numa carne melhor,
numa alimentação melhor para você ter nutrientes para conseguir competir, né? Competir tanto em relação ao empreendimento, né? Se você está bem alimentado, por exemplo, e perde seu emprego, se você está bem alimentado, por exemplo, você pensa melhor, você tem mais força, você consegue trabalhar mais, né? Consegue ter mais ideias. A partir daí, você já começa uma competição, né? Aí passou disso, você já está ali ganhando seus 3.500, começa a investir em saúde física, né? Então entra numa academia e começa a fazer exercícios físicos, porque isso vai potencializar como você pensa e vai potencializar seu corpo, vai deixar seu corpo mais forte, mais disposto, você vai conseguir dormir melhor, vai ter uma autoestima melhor, que também é muito importante para você que quer sair dessa fase. Então começa a investir nisso, mesmo porque se um dia você perder seu emprego, se você tiver uma saúde física melhor, tiver bem alimentado, tiver uma saúde física melhor, você pode de repente capinar um lote, você pode de repente pegar um bico de pedreiro, sabe? Ou um bico de servente de pedreiro, né? Você pode fazer o que for, de repente descarregar caminhão, se você tiver numa situação super complicada, né? Agora, se você não tem um vigor físico para isso, você não vai conseguir nem fazer isso, né? Não tô falando que esses empregos são inferiores, mas eu tô falando da questão da força física, porque hoje em dia é mais fácil a gente conseguir, de repente, um emprego descarregando um caminhão ali com uma pessoa que está fazendo mudança. Às vezes tem um lote que está sem capinar na sua rua, você consegue fazer uma renda extra com isso daí, né? Se tiver precisando ou se você quiser também, né? Então, vigor físico vai te ajudar a produzir mais e vai te ajudar em situações, mesmo porque, sei lá, de repente estoura um problema aí na sua cidade, você precisa sobreviver para proteger a sua família. Se você estando forte, vai ser muito mais fácil. Se você tem uma doença, quanto mais músculo você tiver, mais você vai estar protegido. Então a gente se prepara muito, isso é investimento de vida também. A gente tende a viver mais também quando a gente faz isso. Então começa a investir nisso. Aí a partir disso daí que de 3.500 assim, você já pode começar a fazer uma estratégia diferente. Não é pegar seu dinheiro e investir tudo, né? Pega ali uns R$ 500, às vezes R$ 1.000 e começa a fazer sua reserva de emergência. Eu gosto de ter 12 meses de reserva de emergência, mas se você acha que consegue se salvar mais rápido, você pode ir ter 6 meses, né? Pensa seu cálculo, seu custo mensal aí e começa a juntar isso daí. E o que tá sobrando nisso daí, né? Você pega esse dinheiro e começa a juntar para sua reserva de emergência, só reserva de emergência. Aí você vai pegar esse dinheiro, o resto do dinheiro que tá sobrando e vai investir em você, educação, né? Vai aprender, vai desenvolver, vai para conseguir cargo melhor. Você pode pensar em dois motivos, duas coisas, né? Você aprende, estuda, se desenvolve para poder empreender ou para poder subir de cargo, melhorar na carreira, ter uma promoção no seu trabalho, né? Você tem esses dois caminhos, ou às vezes até você que quer fazer um concurso público, né? Eu acredito que a melhor forma de ganhar dinheiro e prosperar é sempre empreendendo, mas você pode ter um desses sonhos e você precisa investir na sua educação. Investindo na sua educação, você já consegue melhores oportunidades também, porque você vai ter conhecimentos melhores, vai ter diferencial, né? Então, aí a partir dos R$ 5.000 aí, você já pode pensar em fazer aqueles investimentos tipo ações, de repente ETFs, essas coisas, né? Mas até aqui, cuida de você e da sua reserva de emergência, que com certeza você vai despontar aí, tá bom? Eu acredito que essa seja uma situação razoável hoje em dia, né? Visto que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte você não acha um aluguel numa casa bem esquisita assim por R$ 2.000, né? Então você tem que começar a investir em você para conseguir aproveitar as oportunidades que a vida dá antes de pensar em investir para o futuro, alguma coisa assim. Você não resolveu o passado, se você não resolveu o presente, e ficar pensando só no futuro, você não vive hoje, não vive o futuro, e às vezes você nem chega lá para aproveitar o dinheiro que você guardou, porque você não vai ter saúde ou vai ter morrido, né? Então, faz isso. Primeiro passo, aumenta sua renda, depois investe na sua alimentação de qualidade, não é comer pão com manteiga no café da manhã, é comer saudável, equilibrado. De repente consulta uma nutricionista e faz um café da manhã legal, no YouTube aí, ChatGPT pode te ajudar com isso. Depois investe no seu físico, depois na sua mente e depois você começa a pensar em investir no banco. E uma coisa legal também, em qualquer uma dessas fases, eu recomendo também que você invista na sua saúde mental, principalmente se você tiver na faixa
com menor renda aqui de um salário mínimo para baixo. Eu acredito muito que o que passa na nossa cabeça se traduz para fora. Então, quando a gente é pobre, não é pobre só no bolso, a gente é pobre na cabeça, porque a gente aprende a não ter autoestima, aprende que a gente está numa classe inferior, aprende que a gente não tem a mesma capacidade dos outros, então a gente precisa tratar isso para conseguir agarrar essas oportunidades. Então essa escadinha que eu acredito que funciona, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos, tá bom? Me ajuda aí que eu quero chegar a 500 inscritos, é, no máximo no próximo mês aí. Então me ajuda aí, tá bom? Se inscreve aí. Comenta aqui o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Tudo de bom e falou!